Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu tenho duas Bíblias aqui que eu trouxe hoje. O Moré trouxe essa aqui no passado. Então deixa eu chegar para cá. Eu trouxe essa LTT, já que ele estava na segunda passada, e trouxe a NVT. São duas Bíblias novas, duas versões diferentes. Esta aqui é excelente para quem quer estudar e aprender os textos originais e aprofundar um pouco mais. Essa aqui também é muito boa, tá? E eu trouxe a Torá. Daqui a pouquinho nós vamos passar para o Moré. Então abra a sua Bíblia em Oséias capítulo 6. Deixa eu ver se essa Bíblia aqui tem. Obadias, Joel, Oséias. Oséias 6 e 3. Essa versão que ele diz assim: então conheçamos, avidamente prossigamos em conhecer ao Senhor. A parte A do versículo. Ele diz: conheçamos e prossigamos, diz a versão de vocês, em conhecer ao Senhor. Nós temos três características interessantes sobre isso. É que a primeira, ele chama a nossa atenção sobre conhecimento. O que é conhecimento? É informação. Conhecimento é informação. Você pode ter um vasto conhecimento de informação sobre todos os aspectos. Agora, o prosseguir em conhecer é a experiência do conhecimento. É completamente diferente e há uma amplitude para isso. Eu acho que Jó capítulo 42, verso 5, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Então eu conheço o Senhor pela palavra, só de ouvir, de pregação, de informações, do Instagram, do Facebook, todas essas coisas são informações que eu tenho. Isso gera conhecimento. Pouco tempo atrás, não sei, nem lembro o nome, a pessoa fez um vídeo e colocou no YouTube, e uma irmã me mandou um vídeo desesperada: professor, o que é isso? Agora eu estou perdida. O que foi? Assista o vídeo. Eu assisti o vídeo e a pessoa postou um vídeo dizendo o seguinte: nós estamos adorando um Deus errado, um Deus grego, porque ele diz que a palavra grega é Deus, e Deus é um Deus das divindades gregas. Então, no português, nós deveríamos ter a palavra eterno ou Javé, ou Iavé, traduzido para o português. Como nós não temos como fazer uma tradução desta, literal, e trazer a palavra, nem íamos falar o eterno ou falar Iavé, então a palavra vem para Deus em português. E desde 1938, nós temos a Bíblia em português com a palavra Deus. E ele disse: todas as nossas Bíblias estão erradas e vocês estão adorando o Deus grego, não é o Deus verdadeiro. E ela entrou em desespero, e eu também. Aí eu resolvi fazer um vídeo só esclarecendo. Aí é importante a gente ter várias versões e ter o conhecimento e a prática do conhecimento. Eu peguei 20 Bíblias, coloquei em cima da mesa, e todas elas, cada uma com uma versão, e comecei a ler e chamar a atenção. Espera aí, essa Bíblia aqui também está dizendo Deus em... Cadê? Pendrive, amor. Pendrive.
Pendrive, o senhor aguenta um pouquinho só, vamos esperar Deus fazer um milagre aqui. Tirei. Hã? Deus age no sobrenatural. Então veja bem, Jó 42, verso de número 5. Eu te conhecia só de ouvir falar. Será que eu estou precisando de óculos para ler? Eu acho que estou. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sinto arrependido no pó e na cinza. O que Jó está dizendo? Toda a sabedoria, o conhecimento que ele falou até o capítulo de 42, ele falou de coisas extraordinárias, do limite da terra, ele falou de botânica, zoologia, de astrologia, ele falou de tudo. Ele falou de tudo. Que tem um profundo conhecimento do grego e do hebraico, fizeram versões e traduções da Bíblia, e nenhum deles, Deus disse para eles que o nome em português estava errado. Aí ele simplesmente fez isso. Eu não conheço, nem eu simplesmente respondi para a irmã ficar mais ou menos calma, e eu também. Coloquei 20 Bíblias na mesa, li, essa aqui é Deus, não, vou jogar no lixo. Essa aqui é Deus, vou jogar no lixo. Essa aqui é Deus, vou jogar no lixo. Não, mas vão me dar. Não, eu não posso dar uma coisa errada para você. Se está errado, eu não posso usar. Pode ter o entendimento que a palavra do grego Theos é uma palavra de Deus grego? Pode. Porém, a tradução não dá esse sentido. Ela traz para a gente a ideia de uma divindade maior e superior. Eu tenho o conhecimento, mas eu não tenho a experiência. O que eu precisava de fazer? Buscar o conhecimento através de várias versões, de informações e dos originais. Eu preciso de saber o grego e o hebraico para ser salvo? Não. Vai aumentar a minha salvação? Não. Vai aumentar o meu conhecimento e experiência? Vai. Eu vou me aprofundar, vou sentar lá na minha mesinha de estudo e começo lá para as 9 horas da noite, termino 3 horas da manhã, e vou dormir e acordo sem sono. Se eu ficar assistindo um filme, eu acordo com sono. Mas se eu ficar estudando e lendo e meditando, eu acordo na tranquilidade, descansado. A alma abastecida da experiência da palavra é totalmente diferente. Então eu preciso buscar esse conhecimento. E o conhecimento me gera a experiência. Aí eu preciso de ter essa experiência com a palavra, para ela me trazer essas identificações. Moré, Bevacachá. Eu nem sei o que eu falei para ele. Eu sei 2 palavras só. Por favor, Bevacachá, Todarabá, Boker Tov. Bom dia, boa tarde, boa noite, Laila Tov. Boa noite para quem vai dormir, né? Ok. Então nós temos aqui. O senhor quer colocar o tefilim? O sol talit? Ok. Esse aqui é chamado os filactérios da Bíblia, que Jesus até combateu os judeus. Estão enlarguecendo demais essas franjas aqui, porque quanto mais larga essa correia aqui, mais santo era. Esse é os filactérios, está lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 5. Tu escreverás na tua testa e colocará na tua mão como sinal a palavra. Aqui dentro tem um selo de segurança aqui, dizendo que é original. Aqui, ó.
Tem um selinho de segurança aqui. Opa, obrigado. Tem um selinho de segurança aqui dizendo que aqui dentro dessa caixinha de madeira, essa aqui soltou, mas aqui dentro está Deuteronômio, capítulo 6, do verso 5 até o verso 8, aqui dentro. Então eu coloco isso aqui, coloco aqui e coloco isso aqui na minha testa e vou amarrar aqui. O outro eu vou amarrar na minha mão. Ele diz: colocará na tua mão e na tua testa como frontal. Esses são os filactérios que você vê falar lá na Bíblia. Isso aqui custou uma nota. E aqui, o senhor vai colocar o kippah? Ou o senhor está meio judeu? Tem que colocar o kippah. E aqui está a Torá. Essa é uma Beit Torá, ou seja, uma Torá que a gente usa em casa. E são poucos judeus que têm uma Torá em casa. Por quê? Que são poucos judeus que têm uma Torá em casa. Porque a Torá só é lida na sinagoga no sábado, ou no Muro das Lamentações. Eu tentei trazer um vídeo, na próxima aula eu trago para vocês, como é a celebração no Muro das Lamentações, ou numa sinagoga, quando uma criança está fazendo Bar Mitzvah. O que é Bar Mitzvah? Na verdade, é filho da aliança, né? Filho do mandamento. Filho da aliança ou filho do mandamento. Com 12 para 13 anos de idade, ele vai para o Muro das Lamentações, ou para a sua sinagoga, para passar pelo Bar Mitzvah. Depois que ele passa, ele tem que ler de cor e saltear a maioria parte da Torá, e o ancião, ou rabino, ou quem está fazendo a celebração, vai cobrar dele os ensinamentos. Se ele não souber ou falhar, ele não tem problema nenhum. O pai dele vai ser considerado um péssimo judeu e um péssimo pai, porque não soube ensinar o menino no caminho em que deve andar. Então ele tem que todos os dias, ensinar os estatutos, mandamentos e ordenanças aos filhos, todos os dias. Aos 12 anos para 13 anos, ele vai passar pelo Bar Mitzvah, o que Jesus passou quando foi apresentado aos 12 anos de idade. Só que eles começaram a perguntar para Jesus, e diz: deixa comigo, isso aí eu entendo. E ficaram perplexos, porque ele sabia além do que poderia imaginar os anciãos ou os rabinos daquela época. Porque era Jesus? Não, é porque ele se dedicava mais, tá bom? Eu vou tirar aqui o notebook para ficar mais fácil. Eu tenho um passador aqui também hoje, tá? O kippah, período medieval, os judeus ortodoxos costumam usar chapéu. Isso. Usam chapéu. Os da Rússia usam aquele grandão na cabeça, né? Costumam usar o chapéu. Esse negócio tá meio perigoso de cair. Aí aqui está o talit. Os irmãos já viram aqui também. Esse talit aqui é um talit, na verdade, judaico mesmo. Tem Abrahá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Kiddushanu, Bemitzvot Betzivanu, Lehitateh Batzitziv. Bendito seja o nosso Deus, Rei do Universo, que nos ordenaste, que nos desse os mandamentos, que nos ordenaste nos envolvendo no tzitzit. Tzitzit são essas coisas aqui. Você coloca o talit e faz Abrahá, né? Faz Abrahá. Eu não vou fazer. Faltando uma ramona aí. O meu não cai não, o meu ele é tranquilo. Tem o talit. Tem o judaísmo fala que não pode se ler a Torá com a cabeça descoberta. Não pode se ler a Torá com a cabeça descoberta. Um pouquinho mais fácil. Lembra lá no texto de Lucas capítulo 4, onde fala que Jesus, quando chegou, procurou o lugar onde estava escrito, né? Ele vai e lê o texto. Deixa
Deixa eu achar uma passagem aqui que é bem interessante. Sefer Devarim. O pastor já até falou sobre isso. Perek Vav, que é capítulo 6, passo Vav em diante, que é versículo 6, que é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, ve'chol levavecha, ve'chol nafshecha, ve'chol meodecha, ve'hayu hadevarim ha'ele, asher Elohim etzavecha, hayom al levavecha, ve'shinamtam levanecha ve'dibach bam, ve'shibeitecha beveitecha, uvelertecha vaderech, ve'shor becha uvegumecha, u'keshartan leot aliadecha, ve'hayu letotafot benenecha, Ritavita al mezuzot beitecha o vicharecha, verraiá, im chamou a tishmeu et mitzvotai, asher Elohim et sabeterem ayom, leachavá et Adonai Elohim, que é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e você vai colocar bem neneja entre os seus olhos, você vai colocar nos umbrais da sua porta, e é o texto mais importante do judaísmo, é Devarim, capítulo 6, que é Deuteronômio, capítulo 6. Aqui, a gente tem, na verdade, chamado de mezuzá, mas na verdade o nome disso aqui é bait. Mezuzá é o que fica dentro, que fica um pergaminho aqui dentro enrolado. É um pergaminho que é feito por um escriba, um sofer, Praga. Minha voz não tem essa tonalidade toda não. E a bait que guarda a mezuzá, ela é colocada no umbral da porta, né? Um pouco inclinada. Esse aqui tem o nome escrito Shaddai, tá vendo? Shaddai é um acróstico, que é Shomer da Letot Israel, o guardião das portas de Israel. O nome Shaddai. E se coloca o pergaminho, e até uma festa, né? Quando vai se colocar o pergaminho, chama o rabino, e ele faz ali meio que uma festa ali, para colocar essa mezuzá. Ela teve origem ali por causa de Pessah, né? Onde o anjo da morte, né? Ele passa no Egito, e a palavra Pessah vem do hebraico saltar, voar, porque na casa onde tinha a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte ele pulava, ele fazia Pessah. Então é colocado esses umbrais, né, esses mezuzá, nos umbrais das portas, exatamente por causa disso. Essa Torá aqui, é uma coisa de muito respeito. Você sabia que esses lugares de apoio da mão é chamado de Etz Haim, que é a árvore da vida? E se numa sinagoga uma Torá dessa cair, pelo menos a regra diz que tem que ficar 40 dias de jejum e ninguém pode ir embora. 40 dias trancado dentro da sinagoga, né? Hoje eu sei que a gente não trata a nossa Bíblia com tanto esmero, né? Mas o judaísmo até hoje é assim. E aqui é a Yad, né? Ela tem um formato de uma mão mesmo, não sei se é uma mão que você viu. Parece uma mãozinha? É uma mãozinha, na verdade. Esse Yad diz que é o dedo de Abraão, né? Por que se era preciso usar isso aqui? O material era um material orgânico, né? Feito de couro ou de papiro. E você tocar no material ia fazer a tinta se desgastar, o tecido podia rasgar. Então, para que a Torá durasse mais tempo, eles então fazem a leitura usando a Yad, para não se perder e para preservar o material. O talit, que é esse aqui que nós estamos vestindo, onde eu já vi os pregadores jogando no crente, não, pelo amor de Deus. Aqui, em 5 minutinhos eu vou falar só sobre o talit, eu não vou falar com o pastor Jacques. Aqui, quando a mulher israelita, ela vai casar, ela se casa debaixo do talit, né? Que é chamado de rupá. Pega um talit bem grandão,
faz uma cabana e os dois se casam debaixo dessa roupa. O talit ele é branco porque ele representa a pureza, a santidade. E aqui nós temos na gola, é chamado de atará. Essa gola é chamada de atará, aonde tem a brahá, né, que é a bênção, a oração que você faz antes de vestir o talit. Aqui na ponta a gente tem os tzitzit. Os tzitzit são 8 fios aqui. Aqui tem 8 fios. E são 5 nós. Cada um desses 8 fios representa um dos órgãos com o qual nós podemos pecar contra Deus. Então são a boca, o coração, as genitálias, as mãos, os pés, os olhos e a nossa alma e as nossas intenções. São os 8 órgãos vitais e espirituais com o qual nós podemos pecar contra Deus. Normalmente alguns talites trazem um fio azul aqui entre eles. A palavra em hebraico para aquele azul é terhelet. Terhelet parece-se com tahilit. Tahilit é meta final, o ponto de chegada. Esse fio azul ele é tirado de um peixe, né, de um molusco que já está até extinto, chamado de rilazon. É uma cor que hoje alguns talites não colocam, por não se saber realmente qual a tonalidade daquela cor, então eles preferem não colocar, mas ela representa a glória de Deus. E aqui nós temos 5 nós, que são os 5 livros da Torá: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. São 5 livros. Então, se os nossos órgãos que nos fazem pecar contra Deus estiverem atados nos livros da Torá, a gente alcança a nossa meta final, a glória de Deus, etc. O Talmud conta uma história que um dia um grande rabino, ele, em um momento de fraqueza, foi entrar uma prostituta. E ele, quando ele estava retirando a sua roupa para poder ter relações com ela, esse tzitzit bateu no rosto. E ele entendeu aquilo como se fosse uma repreensão de Deus para ele, né? A Torá o repreendendo. E aí ele sai daquele lugar. A bandeira de Israel, ela na verdade é o talit com a Mag Davi no meio dela. A palavra Mag não significa estrela, tá? Mag é escudo, é o escudo de Davi. Aqui na gematria, quando a gente pega a palavra tzitzit, nós temos o número 600. O que é gematria? Cada letra do alfabeto hebraico equivale a um número. Então você pode fazer a interpretação, que é a gematria, pegando essas palavras, transformando em números e vendo o que acontece. Na gematria, a palavra tzitzit, ela tem um valor numérico de 600. Quando você soma mais 5 fios e 8 fios e 5 nós, dá um total de 600 mais 5 mais 8, é um total de 613, que equivale exatamente à mesma quantidade de mandamentos que existe na Torá. Tem um livro chamado Kitzur Shulchan Aruch, que tem todos comentados, um por um. Também tem um livro do Rambam, né, Sefer Torá, que tem os 613. Quando a gente pega os 8 fios e multiplica aqui por 4, vai dar 8, 16, 32. 32 na gematria são 2 letras, o Lamed e o Veit, que formam a palavra Lev. Por isso que normalmente a mulher, quando vai se casar, ela entrega para o marido um talit, que é um sinal de amor, um presente de amor. O mesmo talit que o homem passa a usar na sua vida é o mesmo com o qual ele vai ser enterrado, demonstrando assim que da mesma maneira como você se apresenta em vida para Deus, você se apresentará também na vida para Ele. Então o talit, eu sei que o povo faz aquela bagunça toda, mas tem todo um sentido espiritual. Não vou tomar mais tempo então para sujar? Não, pode ir. Mas o que eu faço agora? Né? Os irmãos têm alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Eu prefiro até ler na minha Bíblia, eu tenho medo de deixar esse trem cair, mas está muito em falso, sabe? Deixa eu pegar a minha Bíblia e fica mais fácil. Okay. Se tiver... Inclusive a mezuzá, quando se coloca do lado
direito da porta, todas as vezes que você chega na porta, todo judeu tem a mezuzá. Aí ele para, beija e bate e fala assim, Beitipó, Baruch Adonai Beitipó, bendito seja o Senhor que está nessa casa. E quando ele entra para dentro de casa, ele já entra na comunhão de Deus. E sempre do lado direito ele tem alguns versículos na sua casa, que os crentes antigos usavam isso demais. E aí ele passa a falar de Deus e não fofocar. Vou pegar. Tem cara de gente aqui, frágil demais. Aqui está tudo em hebraico, tá? Então, é uma preciosidade isso aqui. Tem que ter um cuidado para não tocar, para não arrebentar, para não quebrar e para não amassar. Os irmãos têm alguma dúvida? O que bate, até esqueci que estava aqui. O kippá foi criado no período medieval. Não tem nenhum texto bíblico que mande fazer kippá. Porém, o kippá ele serve para mostrar ao judeu que existe alguém que está acima dele. Então, no caso, o judeu não vai chamar Deus nem de Deus, nem pelos nomes bíblicos, não vai. Vai usar Hashem, que em hebraico significa o nome, ou vai falar, qual é a palavra? O eterno, para quem é brasileiro, né? Kadosh Baruch, lembra? Kadosh Baruch é o santo bendito seja. Que Kadosh Baruch é o santo bendito seja. Então, assim, o Dalit ele é mais para mostrar que reverência, que existe alguém acima do judeu, existe alguém acima de você. Um exemplo, o kippá é obrigatório nos lugares santos de Israel. Você não entra em algumas lamentações sem kippá, você não vai entrar em muitos lugares sem kippá, independente se você é judeu ou não. Não existe, hoje já até tem, mas não existe kippá feminino e não existe talit feminino, tá? Aí as pessoas falam, eu queria usar, mas é porque os sábios dizem que a mulher é um pouco mais elevada que o homem, ela não precisa dessas coisas para poder se chegar até a Deus. Hoje já tem talit rosa, os chineses são terríveis, né? Talit rosa, um monte de coisa, mas na verdade a mulher não usa. E se você for um judeu sefaradita, o talit vai identificar quem é que está solteiro ou não está solteiro na sinagoga. Você vai olhar ali, não está de talit, está solteiro, está com talit de casado. Nós vemos também que o talit ele era um meio de trazer uma universalidade para a sinagoga. Independente de quem você fosse, quantas posses você tivesse, todos estavam vestidos da mesma maneira, todos estavam vestidos da mesma forma. Com o rolo da Torá, que o pastor Jacques trouxe, a Torá são divididas em 52 parashiot, que é o plural de parashá. Parashá em hebraico é porção. Então todos os sábados existe a porção que você vai ler na sinagoga, ou seja, todo judeu ele vai ler a Torá uma vez por ano. No dia 7 de outubro do ano passado, foi o dia de Simchat Torá, que foi o dia também que o Hamas entrou dentro de Israel. Era o dia de Simchat Torá. O que é Simchat Torá? A alegria da Torá. Simchat Torá significa que foi terminado de fazer a leitura das 52 parashiot, das 52 partes, de Gênesis até Deuteronômio. Então se faz uma grande festa, né? Onde eles cantam e dançam em movimento de círculo, porque eles dizem que o rolo da Torá, ele na verdade queria dançar, mas ele não pode. Então, os judeus eles vão rodando, depois você procura assim, a Torá na internet, vai ver. Eles rodam ali em sinal de festa. Então tem vários Parashá Kitavô, Lech Lechá, Parashá de Noa. Hoje nós usamos muito capítulo para identificar. Na Torá, o judeu usa mais o Parashá. Parashá Kitavô, aí você já sabe qual é, e você vai lá e lê. As parashás são muito importantes porque todas as festas bíblicas se leem
religiosamente uma paraxá, que pode ser de 2, 3, 4, 5, 6, 10 capítulos. Então hoje a nossa festa é um pouco diferente, mas em Israel é a festa da Páscoa, todo mundo se reúne para ler uma paraxá. Sábado passado foi dia de Yom Kippur. Sábado passado foi dia de Yom Kippur. Antes teve o Yom Noraim e Amit Noraim, que são os dias terríveis. Depois Yom Kippur, que é o dia do perdão, Levítico 16. A Torá, ela tem os nomes dela, como está falando de introdução bíblica, um pouco diferente do que nós damos. Por exemplo, nosso livro Gênesis vem de Gênesis, que é início. Êxodo vem de partida. Na Torá não é assim. Gênesis é chamado de Bereshit, Êxodo é chamado de Shemot, Levítico é chamado de Vaikra, Números é chamado de Bamidbar e Deuteronômio de Devarim. Os 5 livros formam uma frase: Bereshit no princípio, Shemot os nomes, Vaikra e chamou, Bamidbar no deserto, Devarim palavras. No princípio os nomes chamou o deserto e lhes deu palavras. Porque a primeira palavra que aparece no texto vira o nome do livro, no caso Gênesis. Bereshit para Elohim é da chamada da Ares. Bereshit é o nome do livro. Em Êxodo, ele, Shemot, Shemoshe, etc. é o nome do livro. Então o nome do livro passa a ser a primeira palavra que aparece no livro. Qual que é a vantagem quando nós estudamos a Bíblia a partir do original do hebraico? Ali, um exemplo, você já ouviu o nome El Shaddai? Aonde está na Bíblia? Não vai ver, porque está em português. Você só vai ver se você ler a Bíblia em hebraico. Por exemplo, Gênesis capítulo 12. Eu vou ler esse texto aqui. Eu estou lendo aqui e olhando para o pastor. Cada movimento dele, porque se piscar ali, eu já levou aqui. Gênesis capítulo 12. Diz assim: Vai Omer Adonai el Avram Lecha. E disse, no caso aqui o tetragrama, o nome do Eterno, para Abrão: Lecha, sai para você, Meha Arcerra, que é da tua terra, o Mimolateterra, da terra que você nasceu, o Mibeit Avira, e da casa do seu pai, El Haaretz Asher Arerra, para a terra que eu vou te mostrar. É o 17, perdão, que fala do nome de Deus, né? Estou aqui vagueando. É o 17. Vai rir Avram ben Tishim Shana Vetesh Shanim, e era Abraão da idade de 99 anos. Vai Yare Adonai el Avram, vai Omer Alav Ani El Shaddai. Era Abraão da idade de 99 anos, e apareceu o Senhor para Abraão e disse: Eu sou El Shaddai. El Shaddai, a palavra Shaddai vem de Shad, que é seio materno, que amamenta. Portanto, Shaddai é o Deus que sustenta, o Deus que nutre, o Deus que amamenta. Em ugarítico, Shad é montanha, porque tem o mesmo formato do seio da mulher, lugar alto, inacessível. El Shaddai é o Deus todo-poderoso, o Deus forte, e etc. Mais alguma coisa, pastor? Estou com medo que só tem que dar aula. Deixa eu falar aqui, eu vou falar aqui até amanhã. Não aparecer lá na tela, senão prosseguir. O senhor, os irmãos têm mais alguma dúvida? Lembrei de uma coisa: Torá. O que significa Torá? Torá? Mas o significado de Torá? Pensei que vocês iam falar lei, estava programado para falar lei, porque Torá, na verdade, não significa lei, ela contém a lei, mas Torá significa instrução. Torá é a instrução. Então, quando nós olhamos para a forma como foi escrito, até falei isso na escola bíblica passada, a palavra mandamento, que vem do hebraico hukim, mandamentos, hukim, vem da raiz hukak, que é retirar material, porque a primeira escrita que teve foi a escrita cuneiforme. Pegava-se placas de argila e você vinha retirando material, igual quando você faz a calçada, alguém escreve lá na calçada, eternizou, não sai nunca mais.
Assim era feito na placa de argila. Você está retirando o material. Mandamento vem dessa raiz, roquim, que é Deus tirando algo da sua liberdade individual. Ah, mas eu gosto de, sei lá, de fazer isso, mas agora você não pode mais. Deus retirou algo da sua liberdade individual. Alguma outra pergunta? Nenhuma pergunta? Só, não sei se mais pra frente, pastor, vocês vão Com certeza, pastor. Mas eu queria saber uma diferença de Torá e Taná. Tá. Tanar, na verdade, não é uma palavra. Tanar é um acróstico. Tanar, presta a minha outra Bíblia que eu vou mostrar mais fácil. Aqui. Isso aqui que está aqui comigo é uma Torá e isso aqui é uma Tanar. Tanar está aqui, ó. Torá, Neviim, Vequetuvim, que é Torá, os profetas e os escritos. Forma um acróstico. Lembra quando você na escola escreveu um S? Estou já escrevendo no hebraico, já nem sei mais como é que é o S. Assim, né? Assim, o S. Siga sempre sorrindo. Ou então pegava o seu nome lá, Marcela, maravilhosa, amável. Isso é um acróstico. Tanar, toda palavra hebraica que você vê dois apóstolos na penúltima, antes da última letra, significa que aquilo é um acróstico. Então, Tanar é Torá, Neviim, Ketuvim. 3 letras, 3 palavras. A gente observa que Torá não é um acróstico, é instrução. Mas Tanar é um acróstico porque são as 3 divisões da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica começa com os 5 primeiros livros de Moisés, depois vem todos os profetas menores são um livro só, os profetas maiores divididos, depois vem os escritos. No caso, o último livro da Bíblia hebraica vai ser 2 Crônicas. O último livro da Bíblia hebraica vai ser 2 Crônicas. Na nossa é Malaquias, né? Em ordem cronológica, qual que seria o último livro da Bíblia Antigo Testamento? Ordem cronológica. Era para ser Esdras ou Neemias, que eles estão construindo o templo. Acabou. Os profetas menores profetizaram por ali. Agora, em ordem de organização, os nossos profetas menores ficaram por último. Mais alguma pergunta? Mais nada? Né? Fale-se agora ou cale-se para sempre, né? Por exemplo, aquele carro de boi que estava sendo levado A arca da aliança? quando aqueles rapazes tocaram, por que eles morreram? Porque você estava falando assim sobre cair, né? Se cair, o Torá, né? Ele ficava 40 dias de jejum. Tinha o mesmo poder essa parte do... É porque assim, Aaron HaKodesh, em hebraico é arca sagrada, ou Aaron HaEdut, que é a arca do testemunho, ela guardava as 3 relíquias de Israel, que eram as 2 tábuas com os mandamentos. Ela guardava o maná, que caiu do céu em um pote de ouro, e a vara de Arão que floresceu. Aí ela ficava dentro do Kodesh HaKodashim, que é o lugar Santos dos Santos. No hebraico, o superlativo ele é feito pelo plural, né? No caso, a gente fala muitíssimo, grandíssimo, altíssimo, excelentíssimo. No hebraico, Kodesh é santo, HaKodashim, santo no plural, né? Santos. Então, é o santíssimo, lugar santo. E ela só podia sair dali vestida com 3 coberturas, né? A última era uma pele de texugo, que era bem enrugada, né? Que até é símbolo do Mashiach, de Cristo, que não tinha aparência e formosura, mas carregava a plenitude de Deus. E só os levitas da família, se não estou enganado, dos Meraritas, que podiam levar a arca no ombro. E no caso, como os filisteus levaram a arca numa carroça e Deus não fez nada com eles, aí Davi quis atualizar o negócio, mandou levar no boi também, aí deu errado. Só que eu estava até falando isso com o pastor Gerardo na semana passada. Uzá, ele quando toca na arca, na verdade ele sabia que ia morrer, porque Uzá era filho de quem? De Abinadab. E Abinadab cuidou da arca por 20 anos. Abinadab cuida da arca.
e nunca aconteceu nada. Aí um belo dia ele toca na arca, porque Uzá sabia que se a arca caísse, Deus ia matar todo mundo, que era um instrumento sagrado. Então Uzá, sabendo disso, pega na arca, sabendo que ia morrer, se auto-sacrifica para que o nome de Deus não venha a ser envergonhado. Já pensou as tábuas de Moisés caindo, quebrando, o maná sendo espalhado? Só que a Bíblia fala que Deus se mostrou que está virado Bezá, em Uzá, que é o mesmo que Deus fez com Cristo. Deus mostrou a sua ira em Cristo. Deus não estava irado com Cristo, mas Ele demonstrou a sua ira em Cristo. Amém? Respondido? Amém. Pastor, essa noção da aula, não. Ainda que não lá, vai comigo. Tem uma coisa também muito interessante, é que os judeus ficam escandalizados conosco, cristãos. Por que eles ficam escandalizados conosco, cristãos? Porque os judeus nunca vão pronunciar o nome de Deus. Javé ou Yahvé, todas as vezes que vão pronunciar o nome de Yahvé ou Javé, mesmo lendo a Torá, a Bíblia judaica, eles mudam o nome para Adonai. Adon é Senhor, Adonai é o Senhor poderoso. Então sempre eles mudam para Adonai, porque eles não pronunciam o nome do Senhor em vão. É um dos mandamentos da lei de Deus, não pronunciar o nome do Senhor em vão. Já eles olham para nós e falam: o que eles vão falar? Deixa eu lembrar aqui uma palavra. Eles vão falar o que nós falamos muito, que misericórdia é um dos atributos de Deus, não era nem para estar sendo usado. Misericórdia, uma misericórdia. Misericórdia é um dos atributos de Deus. Mas eles falam também misericórdia. Esses brasileiros não têm reverência nenhuma. Porque qualquer coisa a gente fala: ai meu Deus, cai uma panela, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E ai meu Deus virou algo tão corriqueiro que não tem sentido para nós. De ação, sentido de ação e de adoração. Então a gente pronuncia o nome do Senhor em vão 24 horas por dia. E todas as vezes que nós pronunciamos o nome do Senhor, os céus se prontificam e prepara, porque você está pronunciando o nome de Deus. É para uma ação de Deus, um socorro. Mas ele não é brasileiro, vou atender não. Mas nós fomos ensinando de uma forma diferente e não reverenciamos e adoramos o nome do Senhor. Então vamos lá. Tá, vai ficar sem slide hoje. Na próxima eu vou trazer o Data Show, porque se não der para conectar aqui, eu uso o meu Data Show. Ok, então vamos pensar três coisas. Na aula passada nós terminamos sobre o contrato antigo e Deus e os judeus no Antigo Testamento. O pacto novo, Deus e os cristãos. Eu disse que Agostinho dizia que o Novo Testamento acha-se velado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento velado no Novo. Aí eu terminei dizendo o seguinte: por que nós só temos dificuldade no quarto mandamento, que é guardar o dia de sábado, e não observamos os outros mandamentos na sua essência? Aí nós falamos que somos da graça. Não, eu sou da graça. A lei foi só para os judeus. E ficamos nessa dificuldade. Porém, nós não deveríamos pregar o Velho Testamento. Porque se o Velho Testamento é só para os judeus, nenhuma promessa do Velho Testamento, nenhuma pregação, nenhuma ação deveria ser usada pelos cristãos do Velho Testamento. Porque se acabou. Aí nós vamos ver hoje sobre estas coisas. Então vamos lá. Nós temos aqui a evidência daquilo que nós falamos sobre o Theopneustos, o sopro de Deus. E como é que é isso? Lá em Timóteo ele fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura
neotestamentária e velho testamentária. O processo, nós vamos ver o processo da inspiração e a canonização do Velho Testamento e o processo da inspiração e a canonização do Novo Testamento. São duas situações completamente diferentes. No Velho Testamento, nós vamos falar mais na frente sobre isso, a canonização do Velho Testamento, nós não temos uma ideia de como aconteceu. Se foi com Esdras, que Esdras, ao achar os rolos da lei, e fechou os 39 livros do Velho Testamento, e encerrou-se o Velho Testamento com 39 livros. Porém, temos várias divisões que nós vamos estudar na próxima aula, sobre as divisões do Velho Testamento e como que é feita. Ele falou de 3, que Jesus citou também. Porventura, não está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos escritos. Jesus citou essa referência, dividindo o Velho Testamento em 3 divisões, na sintetização. Porém, nós temos várias divisões no português do Velho Testamento, e é preciso a gente conhecer e entender. E na próxima aula eu vou trazer para vocês também, eu tenho 3 livros sobre os apócrifos. 3 livros. Vou trazer a Bíblia da Ave Maria, da Igreja Católica, que contém os apócrifos na Bíblia. E por que contém? Na terceira aula nós vamos estudar sobre isso. Então, vamos só verificar uma coisa aqui. Então, a inspiração, para obtermos uma definição de inspiração, torna necessário consultar as seguintes referências. 2 Timóteo, quem tem uma Bíblia pode ler, toda a Escritura é divinamente inspirada. Divinamente. Eu escrevo um livro, eu escrevo uma canção ou um hino, eu escrevo uma poesia, ou eu escrevo um livro para os cristãos. E eu digo assim, Deus me inspirou. Isso é falso. A inspiração para escritos só foi Velho Testamento e Novo Testamento. Encerrou-se os 27 livros do Velho Testamento, não tem mais inspiração para a regra de fé. Vou repetir isso. Não tem mais inspiração para a regra de fé. Tudo o que eu escrevi foi baseado naquilo que já existe. Não é totalmente Ctrl+C, Ctrl+V, mas é um Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu vou tirar orientação e posso usar até a palavra inspiração. Aí eu fui inspirado, mas não pelo Espírito Santo para escrever um livro para ser regra de fé. Todos os livros que nós temos, religiosos, de devocional, são excelentes, mas eles não podem ser regra de fé. Aí eu tenho que ter muito cuidado. Eu tenho um livro, 2 livros na biblioteca, de 2 revelações, da irmã que já foi no inferno 2 vezes. E aí ela disse que Deus orientou para que ela escrevesse tudo que está lá no inferno, que ela viu lá no inferno. O primeiro livro dela, ela viu no inferno, um quartinho separado, que só tinha bebê que foi abortado. Tá, e ela disse que Deus se inspirou. Ok, eu não vou duvidar. Não vou duvidar dela, mas eu vou analisar o que ela escreveu na contextualização bíblica. Aí não bate. Por isso eu preciso conhecer a Bíblia para conferir o que está me passando. Eu não posso engolir qualquer coisa. E estamos vivendo um momento terrível de heresias e de tanta coisa, eu tenho que parar, abrindo parênteses. Nunca diga que isso é do diabo, ou que esse trabalho é do diabo, ou que isso é do diabo. Nunca. Esse é um pecado perigoso. Não diga. Só analisa e fala, não é de Deus, mas não diga que é do diabo. Entendeu? Não é de Deus de acordo com a palavra, mas não diga que é do diabo. Por quê?
o maior pecado, e o pecado quase sem perdão, é quando você atribui a obra do Espírito Santo ao diabo. Aí a gente usava muito uma terminologia dizendo assim: se você pecar contra Deus, Jesus interfere por você. Se você pecar contra o Espírito Santo, não tem ninguém que vai te defender. Aí você vai escrevendo sobre o quartinho lá do céu com o cabelo das irmãs. Pode ser que o teu cabelo esteja lá também. Eu não sei. Mas lá estava o cabelo das irmãs que cortam o cabelo. Então, como é que funciona isso? Então, esse livro não é um livro inspirado por Deus. A inspiração foi até o Velho Testamento e o Novo Testamento. Deus dirigindo e orientando para que tivéssemos uma regra de fé. E a regra de fé é a nossa Bíblia, em português. Vou repetir, em português. É a nossa regra de fé, é o nosso manual. Deus permitiu que fosse traduzido para o português. Por que ele permitiu? Eu nunca tomo água, mas nesses dias, pregando, eu não tomo água, mas eu estou com um processo alérgico e de expectoração. Estou tomando um remédio para isso. Mas veja bem, eu tenho uma Bíblia em português. Professor, mas eu tenho aqui a NVT, eu tenho a LTT, qual Bíblia que é a melhor? Não existe uma Bíblia. Tem a NAA, eu gosto demais da nova versão atualizada. Excelente. Eu uso muito a Bíblia de Thompson também, a Bíblia Pentecostal também, e assim vai. São várias Bíblias. Na medida do possível, eu compro Bíblia. Na medida do possível, eu compro Bíblia. Na medida do possível, eu compro Bíblia. Por que eu compro Bíblia? Me pergunto, por que o senhor compra Bíblia? Por que o senhor... Porque eu quero me atualizar com as versões que estão aparecendo. Eu ponho lá 20 Bíblias na mesa só para estudar um versículo. Para ter um entendimento da ideia do autor para aquele versículo. Professor, mas Deus não orientou João Ferreira de Almeida para traduzir para o português? Orientou. Porém, o nosso vernáculo já mudou dezenas de vezes. Eu tenho uma Bíblia que é Filadélfia, Actos, é todo no português antigo. O vernáculo atualizou, mudou. Aí eu preciso de acompanhar essa ideia. Quando eu vou para o original hebraico e começo a estudar, eu vejo lá que essa palavra, o autor está dando um sentido para ela. E quando eu olho a inspiração de Deus, Ele inspirou para que eu pudesse obter o plano da salvação de Deus para a minha vida. Essa é a inspiração de Deus. Porém, Ele registra tudo o que acontece desde o início. Eu sempre falo, quando estou lecionando o Pentateuco, o livro de Gênesis não deveria ser o primeiro livro, ele deveria ser o segundo livro, depois do Êxodo. Porque do Êxodo é que gera todas as informações que vai aparecer no livro de Gênesis. Mas por que o Gênesis é o primeiro? Porque ele traz o princípio de todas as coisas. Os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis seriam o suficiente para a nossa regra de fé. Porque ele fala de todos os princípios, todos os começos, todas as quedas e todas as redenções. Está lá nos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Eu não precisava de nada mais do que isso. Porém, vem o inteiro teor da revelação de Deus, determinando para que fosse escrito, para que nós tivéssemos em mãos, a regra de fé. Eu tenho que consultar sempre. Aí é bom, eu consulto uma versão, outra versão, e de repente tem palavras que até hoje a gente não entende, e as novas versões vêm trazendo uma nova realidade, para a gente entender o significado da palavra em si. Vamos lá. Então, lá, 2 Timóteo, ele fala sobre isso. Vamos seguindo aqui. Primeira, 2 de Pedro 1:21. Ele diz assim:
pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. O que você entende por esse versículo? Pois a profecia, que profecia ele está falando aqui? No Velho Testamento nós encontramos os profetas sempre dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, Deus está dizendo isto. Esse é um ato profético de Deus trazendo uma palavra de exortação, de edificação e de consolação. São 3 propósitos definidos, porém, em alguns momentos há outra ação profética. Aí eu preciso entender isso. Nós vamos na 4ª aula finalizar falando sobre isso. Hebreus 1 e 1. Eu já preguei demais sobre isso. Hebreus 1 e 1. O que ele diz? Falou Deus aos profetas de várias maneiras. De muitas maneiras, tais como por meio de anjos, visões, sonhos, vozes e milagres. Hebreus 1 e 1. E Deus, havendo falado de várias maneiras, e ele conclui, e hoje nos falou por Jesus Cristo, pela sua palavra, o verbo revelado, nos falou sobre isso. Aí eu preciso entender a vida de Jesus, as profecias velho-testamentárias a respeito de Jesus, e para entender se esse Messias é realmente o Messias judeu que eles esperavam. Aí eu confiro as profecias velho-testamentárias a respeito do Messias, não batem com Jesus. Antes de Jesus, teve 5 Messias. Antes de Jesus, 5. Gamaliel, mesmo numa reunião, disse assim, gente, muito cuidado, muito cuidado. Pode ser que esse seja o verdadeiro Messias. Nós já tivemos fulano, e ele cita. Então vai com cuidado para vocês não estar fazendo uma coisa errada e contrária a Deus. Me chama nossa atenção para isso. E aí nós temos 5 Messias antes, todos eles com ideia libertadora, libertar do jugo romano ou dos jugos que estavam sobre o povo. E era um Davi, lutador, guerreiro, que ia com a espada. Aí chega Jesus e disse, se te bater num lado da face, dê a outra. Aí os judeus olham assim, esse não, isso aí não, judeu não dá o outro, a outra face nem, mas não dá mesmo. Aí chega Jesus, pegando a conversa mansa, humilde, bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Aí os mansos vão para o céu, os humildes ficam na terra? Complicou. Vamos tomar um cafezinho, que já são 21h10. É 5 minutos só, tá? Não mais do que isso, tá bom? Tivemos uma aula extraordinária hoje, muito boa. Eu aprendi muito, e vocês? Então, todo dia que você chegar na porta da sua casa, coloca uma mezuzá, você para na porta da casa e disse, Baruch Adá Adonai Beit Pó. Bendito seja o Senhor Deus que está nesta casa. Deixa os problemas do lado de fora da casa, deixa a mala de problemas e entra no paraíso. Você está entrando no refrigério, no paraíso que Deus criou para você. E você quer viver em paz? Viva sem razão. Entra, deixa a razão lá fora e entra. Tranquilo. Deixa